Hoje eu vou mostrar para você como é possível criar um buscador de leads ali que fique até você criar ali uma base com esses buscadores que você fez, né? Facilmente com Vibe Coding, utilizando aí, fazendo a parte da web, visual, né? Como vocês estão vendo aqui, fazendo também o back-end, sem a necessidade de tanta experiência em desenvolvimento. Claro que para isso ir para produção, vamos dizer assim, caso vire um produto, um SaaS, tem muita coisa que é importante que tenha conhecimento, principalmente da parte de arquitetura e tudo mais. Mas eu acredito que para um MVP, uma prova de conceito ali, dá para fazer muito bem, tá bom? Qual que é a funcionalidade? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu achei que ficou bem legal, bem interessante. Só mudar a visão aqui para vocês, para facilitar. Aqui eu vou selecionar, né? Qual é o nicho? Vamos colocar o nicho de academias, tá? Eu vou colocar uma cidade aqui só para poder ele fazer a busca. De novo, tá? Estou utilizando o Google Business, então é o mesmo processo se eu estivesse entrando no site e fazendo a busca. A diferença é que está aqui e a gente pode fazer essa busca, essa varredura e utilizar isso a nosso favor. Em que sentido? Fazer as classificações que você quiser, guardar isso num banco de dados. De repente é um nicho que é de algum produto que você vende, que é de algum produto que te interessa. Você pode simplesmente classificar isso, fazer ligações e fazer o que você tiver que fazer. Enquanto termina de gravar aqui, eu sou o Rafael, tá? Rafael Alves, eu sou desenvolvedor há quase aí 2 décadas. Já passei por vários projetos aí, desde games na época do Kinect para eventos, ainda trabalho com esse nicho de eventos, mas também já fui tech lead e acabei liderando aí projetos bem desafiadores aí, como a criação de corretora de criptomoeda e também a parte de transações de APIs também para compra e venda de criptomoedas para um dos maiores bancos aí do Brasil. Então, já galguei bastante aí, já desenvolvi. Precisar de qualquer coisa referente a automações, a desenvolvimento, não hesite, pode entrar em contato comigo, tá bom? Voltando aqui para a tela, vamos ver o resultado. O resultado aqui foi bem rápido, vamos dizer assim. A busca em si no Google Business, pelo que eu percebi, ela não demora muito, tá? É que a classificação interna ali que a gente faz para poder mostrar essa telinha bonitinha aqui. Então, basicamente, ele me trouxe as academias de Santos, né, ali da localidade, que nós colocamos. Não estou sendo patrocinado por nenhuma delas, mas vocês podem ver aqui que tem telefone, tem website, realmente aqui ele já vai, já carrega, já entra, né, certinho, se o website estiver funcionando. E, enfim, hoje eu não estou salvando esses registros aqui em nenhum banco de dados, porque literalmente eu queria mostrar como que eu fiz, o que que eu utilizei para fazer e para chegar nesse resultado, né? E é assim que eu vou mostrar para vocês que eu tenho feito a maioria dos projetos que eu tenho desenvolvido e assim, utilizando a IA para poder fazer com que o desenvolvimento seja mais rápido. É óbvio que para quando eu levo para produção, a gente tem ali, eu uso das minhas skills aí de desenvolvimento, de arquiteto, para poder garantir aí um bom desempenho, tá bom? Só que uma funcionalidade a mais, ver o histórico, ele guardando o histórico aqui, tudo local, tá, gente? E vamos vir aqui para a tela do Anti-Gravity. Eu utilizei o Anti-Gravity do Google, não utilizo só ele no meu dia a dia, eu utilizo o Anti-Gravity, eu utilizo o Cursor, utilizo o VS Code, o Deep Agent, o Void, enfim, eu acabo passando por muitas dessas IDEs, Cloud também, o Codex do GPT, enfim, hoje foi o Anti-Gravity. E eu comecei esse projeto com uma pasta vazia, tá bom? Coloquei somente, criei a pasta aqui do Anti-Gravity. Opa. E aqui eu peguei e criei esse agente MD, né? É MD de Markdown. E o que acontece? Aqui dentro já tem toda uma especificação da estrutura base do sistema que eu quero criar, que eu quero que ele siga. Então, a primeira coisa que eu pedi, e é bom a gente ser muito claro, né, com a gente ter um contexto correto do que você pede.
tá? Primeira coisa que eu pedi para ele é na parte de aqui embaixo, né, como Fast, selecionei o Cloud Code, foi por favor, leia o arquivo. E ele fez exatamente o que eu pedi, mas não era isso que eu queria que ele fizesse, né? Eu queria que ele executasse o arquivo. Então eu falei, então execute o que ele pede. Aí foi quando ele começou a criar as pastas principais aqui, né? O temp, diretivas, execução. A web ele não criou. Criou o env aqui e mais uns dois arquivos. Aí eu comecei a fazer o pedido para ele, né? É, fazer pedido literalmente do que eu precisava que ele fizesse para mim. Então, o prompt primeiro que eu passei para ele foi basicamente assim, depois que ele criou tudo aqui, me deu um histórico e foi legal também que ele começa a guardar, documentar aqui a toda a execução que ele vai fazendo. Então, o que que eu, se eu puder passar um insight aqui para vocês é o seguinte, eu costumo utilizar muito essas documentações. Então, assim, o agente em si, ele vai ser um executor do que está na sua cabeça. Então, é como se você tivesse todas as peças do quebra-cabeça, essa é a ideia. Então, você sabe o que você quer, para onde você vai utilizar, qual público você quer atingir, qual design que você quer seguir, você tem essas peças de quebra-cabeça. A ideia é que você faça, utilize ali o agente para ele juntar essas peças e formar ali o final. Então, eu tinha uma ideia muito objetiva nesse projeto. Eu queria criar um buscador, né? E aí ele criou o buscador e funcionou. Aí eu falei, opa, agora vamos melhorar isso. Então eu comecei a colocar o fato de, a opção de eu colocar filtros, né? Então eu quero colocar perto desse CEP ou desta região. Eu fui pedindo para ele conforme eu queria e ele foi executando ali. De novo, não estou com análise aqui de código, não tem code review nem nada. Eu estou mostrando o que eu utilizei e que é possível para ser feito, tá bom? Que é literalmente uma prova de conceito. Então, eu acabei depois pedindo, né? Acabei printando aqui para ele uma imagem do que eu queria que ele fizesse. Literalmente pedindo para ele a imagem, né? Para ele construir um lead generator, uma engine, né? Literalmente de um buscador pelo Google de leads, né? Pelo Google Business. E aí ele começou a criar e foi quando a gente começou a fazer os primeiros testes aqui pelo próprio terminal. Então, comecei a fazer. A grande sacada é você fez um ponto, testou, documenta, pede para documentar. Documentar. Porque se amanhã você não estiver mais compensando utilizar o Antigravity do Google e você quer ir para o cursor, você vai pedir para o seu agente ler a sua documentação do seu projeto. A partir do momento que ele leu e se identificou com isso, ele, bom, tudo certo, vamos a partir daqui agora? Vamos. E aí ele começa a partir dali e ele evita, você evita que o próprio agente ele cria alucinações, tá bom? Assim, de se perder, pô, mas isso já estava pronto, por que que você mudou o design? Não era. Então, queria trazer esse ponto para vocês também. Comecei a pedir para ele, gente, e ele foi literalmente construindo. Para mim, esse processo que eu fiz aqui foi tecnicamente assim, foi básico, no sentido de que ele errou muito pouco ou quase nada. A gente foi quase numa lista, numa linha reta ali do que eu pedia e do que ele foi desenvolvendo. Tá bom? E aí ele fala como que eu posso usar, então ele já cria um setup, ele já cria um start, ele já abre, né? E depois eu pedi para ele criar uma página web visual que fosse clean, que fosse profissional, criar uma identidade visual com tais cores. E foi quando ele criou. E aí, pode chegar aquele ponto de falar, poxa, mas eu posso fazer isso com Lovable, com Replit? Sim, pode. Não estou dizendo que não. A proposta aqui é assim, você ter mais controle. Então, como nós temos hoje, juntando o Vibe Code e com as ferramentas que nós temos para desenvolvimento, a inteligência artificial ela meio que está unificando, né? Vamos pensar assim, está unificando ali que uma pessoa de produto consegue criar, uma pessoa de marketing consegue criar um conceito e avançar, fazer e ter mais controle. Qual que é a dificuldade, vamos dizer assim, o ponto de comparação? Pô, louva você aperta um botão e está publicado. Eu não vou mostrar nesse projeto aqui, mas dependendo da situação, de onde você tiver configurado, você também pode apertar um botão aqui e ele já publica, seja na Vercel, seja na Netfly, né? Ou até mesmo no GitHub ali, você consegue fazer algo automatizado para ele já publicar na DigitalOcean, tá bom? Então, a ideia que eu queria passar, e é o importante, é o quê?
o processo de criação, né? O processo de como que você vai criar, como é que você vai pedir. Tudo tem a ver com o contexto, tá bom? Então, assim, eu não vou passar em todas as conversas que nós tivemos aqui, tá bom? Mas o que eu quero deixar bem claro é, o que eu utilizei foi contexto, objetivo, tá? Ali pro nosso agente, e ele foi criando baseado no que eu tinha pedido. Eu fui bem claro para ele do que eu queria. Eu quero isso. Agora eu quero que você mude isso. Agora mude aquilo. E ele foi criando e o resultado foi exatamente esse que eu mostrei para vocês. Está sendo guardado em banco? Não. Então como que ele está vendo os leads aqui desse histórico? Tudo está dentro de uma pasta temp. Isso aqui é literalmente uma POC. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é literalmente uma prova de conceito. Como que eu faria agora para isso se tornar literalmente um SaaS ali, um micro SaaSinho, um produto e talvez até negociar, por que não? Eu iria primeiro aqui, eu ia colocar um MCP do ClickUp, para mim, que é o mais simples ali para a gente poder organizar. Esse projeto aqui iria para o GitHub, entendeu? Então, para poder ter ali o versionamento e organizar isso melhor. O ClickUp eu ia registrar as tarefas. Então, todas as ideias que eu fosse tendo ou fosse já executando, eu ia configurar o MCP para já ir criando tarefas a desenvolver ou já concluídas. E quem ia fazer isso para mim? O agente também. Toda vez que eu terminasse uma, acesse o MCP do ClickUp e salva lá. E outra coisa, eu ia salvar, ia criar uma tabela no Supabase. A ideia aqui foi trazer esse conceito aqui de, vamos dizer assim, de uma POC, né? De como foi criado, o que, que eu utilizei, foi uma ideia do Antigravity, estou usando Python aqui como back-end, estou usando HTML, CSS e JavaScript simples, simples, simples como front-end, tá? E um prompt que eu considero bem feito. Como que eu pedi, como que eu solicitei, como que ele me respondeu, como que a gente foi corrigindo e assim por diante. E tudo que ele foi pedindo, que ele foi me entregando, eu fui falando, vai documentando, vai documentando, vai documentando pra gente. Na verdade, só desse ter esse agente aqui e o antigravity, ele já traz isso por nativo, ele já vai documentando, tá bom? É, concluindo, o banco de dados, no final, seria interessante para você aí sim criar toda uma administração, controlar quem já ligou, quem não ligou, nesse processo aqui, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Esse buscador de leads foi algo assim, um modelo, né, para poder trazer aqui para vocês um vídeo de como utilizar, o que que eu utilizei para buscar. Se tiverem alguma dúvida, se algo não ficou bem explicado, pode deixar nos comentários, a gente possa fazer outro vídeo um pouco mais a fundo, mas o que eu quis trazer é algo não muito técnico, né? E se tiver que baixar mais o nível para a gente poder fazer algo mais técnico, a gente faz. Então a ideia que seja para poder. Ah, e como é que funciona isso publicado? Porque localhost, assim, vamos fazer um vídeo desse jeito também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele like aí, se inscreva aí para dar aquela moral pro meu canal, tá bom? E é isso aí. Obrigado, até mais.